Fala pessoal, então vamos lá que eu quero mostrar para vocês uma taxa de juros escondida que aparece em muitas situações do nosso dia a dia. E aí eu vou te ensinar a calcular aqui, fazer bem devagar a calculadora HP para você poder ter uma noção e quando você vê esse tipo de situação você saber calcular qual é o juro que você está pagando e avaliar se vale a pena pagar esse juro, né? Então, a gente tem essa situação aqui. Aí a geladeira estava por 3.999. Aí ele fala ali 2.989,56 no Pix, com 16% de desconto, ou R$ 3.559 em 10 vezes de 355,90 sem juros. Opa, se você reparar esses números, não tem muita lógica. Porque se eu pago no Pix, eu pago 2.900 e pouquinho. Se eu pago à vista no crédito, tem um aumento, mas não é tudo à vista. E se eu parcelo, o valor da parcela vai dar mais do que o valor de à vista no Pix. Então tem um juro embutido aqui, escondido. Quanto é esses juros? Vamos lá, vamos calcular ele aqui para a gente ter uma noção. Então, ó, o valor, eu anotei aqui, o valor da geladeira no Pix, que é o valor real dela, o valor que o cara venderia, né, é de 2.989, tá? Vou digitar isso, e 56. Isso é o meu valor presente, é o valor de pagar à vista. Aí eu escolho pagar em 10 vezes sem juros, bem entre aspas, né? Então 10 vezes, tá? De quanto? De 355,90, certo? Ponto 90. Eu vou pagar isso, então o sinal tem que ser negativo aqui, eu estou pagando, boto aqui no PMT e venho aqui e aperto qual é a taxa que está sendo cobrada. A taxa que está sendo cobrada é de 3,3% ao mês, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma situação onde você tem um juro escondido de 3,3% ao mês. Aí a pessoa, não, eu vou pagar, né, 10 vezes sem juros, meu cartão de crédito paga cashback de 1%, eu vou fazer isso daí. Pois é, está fazendo cagada. Por quê? Você está pagando um juro de 3,3 para ganhar um cashback de 1% ao mês, não faz sentido. Você está pagando muito mais caro. Era muito melhor se você tem o dinheiro, pagar no Pix à vista. Você vai deixar de pagar esse juro embutido, tá? Seu desconto vai ser muito maior. Uma outra situação que a gente tem, ó, que eu quero falar com vocês ainda nessa aula, é o pagamento do IPVA. Então, o pagamento do IPVA, quando você paga ele à vista no início do ano, e aí você precisa se programar para isso, se planejar para isso, né? Você tem um desconto. E aí ele está falando ali que o desconto é de 5%. E ele fala, ou então se você não vai pegar esse desconto, né, você vai pagar em 4 parcelas de 750, sendo que vai ser uma entrada mais 3 parcelas. Qual é a taxa de juros disso daqui? Qual é a taxa escondida disso daqui? Então, ó, vamos lá, vamos para a calculadora. Como ele falou que é uma entrada mais 3 parcelas, eu já sei que eu tenho que configurar a calculadora para esse modo Begin aqui, que é a entrada, que é o início, mais as parcelas, tá? Então, preciso configurar ela usando esse G7, G Begin. Eu estou usando a função de azul. Normalmente ela está calculando só aqui, ó, no end, né? Fica contando a parcela depois de 30 dias, quando ela está nessa função e não aparece escrito Begin aqui. Quando eu configuro o GBegin, ela está usando uma entrada. Então, sempre que tiver essa historinha de entrada, você dá um valor de entrada e depois parcela. Você tem que configurar essa calculadora para esse formato. E aí, o que acontece? Vamos calcular. 3.000 entra 5%. 150. Então, 3.000 entra 150 menos 2.850. Esse seria o valor do IPVA com o desconto de 5%. Então, ó, esse é o meu valor presente. É o que eu pagaria se eu pagasse à vista. Aí eu vou escolher 4 parcelas, tá? Sendo a primeira entrada, já sei que ele vai fazer a entrada por causa do Begin, de R$ 750. 750 e eu vou pagar esses 750. Qual é a taxa? Olha só,
3,53 é o juro escondido, a taxa implícita de você simplesmente não pagar o seu IPVA à vista. Tá? Então, gente, ó, 3,53% ao mês. Essa é a taxa que está escondida aqui no IPVA. Então, saber isso é muito importante, porque não faz sentido nenhum você parcelar se você não vai ter um ganho financeiro. Às vezes a pessoa vai pegar e tem o dinheiro para pagar à vista, mas vai deixar o dinheiro investido e vai pagar parcelado. Cara, você ganharia muito mais se você pagasse no à vista. Não faz sentido deixar investido. Nenhum investimento do mundo, do planeta, vai te pagar 3,53. Se você vê uma rentabilidade dessa, foge que é golpe, tá bom? Então foge. Qualquer coisa muito fora de 1%, cara, tá fora da realidade, tá? Aí aqui, ó, compra e venda de automóvel. O que eu quero falar com você em relação ao carro, já que a gente está falando de PVA, para chamar a sua atenção. Tem uma regrinha aqui, ó, para você poder usar aí como regrinha de bolso, de mais ou menos 5% do patrimônio, né? Para você não comprometer o seu enriquecimento, deveria ser o valor do seu carro. Então, por exemplo, se você tem R$1 milhão, o seu carro deveria valer ali, né, por volta de R$50 mil. Quem tem essa estrutura financeira? Ninguém, cara. Quem tem? A maioria das pessoas, pelo menos, não tem. Então, isso daqui é um parâmetro, mas para elevar esse parâmetro, né, colocaria ali que você poderia ter um carro tendo R$1 milhão aí, de no máximo 10% do valor do seu patrimônio, tá? Então já serve aqui como parâmetro para você poder olhar e falar assim, cara, esse carro está muito caro. Por quê? Esse carro vai te dar despesa de PVA, ele vai te dar despesa de seguro, ele vai te dar despesa de manutenção. E quanto mais caro for o seu carro, maior vão ser essas despesas, tá? Então é importante você sempre atrelar o carro que você tem com o patrimônio financeiro que você está construindo ou que já construiu. Quando isso se alinhar, você vai ver que as coisas vão bem mais tranquilas. O carro não vai ser um problema, você vai andar mais tranquilo com o seu carro. Pagar o seguro do carro não vai ser algo que você, vou pensar e ver se dá para pagar o seguro, vou fazer um seguro mais barato, aqueles cooperativos, só Deus sabe se você vai receber ou não, tá? Então, olha para isso, tenta ter esse parâmetro. Aqui está 5%, mas eu vou seria o ideal, né, os 5%, mas eu tolero ali até uns 10% do seu patrimônio para você poder ter no seu carro. Então, no caso de ter R$1 milhão, você poderia ter um carro até R$100 mil. Tendo R$500 mil, você poderia ter um carro até R$50 mil. Isso daí vai te deixar bastante confortável em relação aos custos que você vai ter com esse carro. Então, já é um ponto para você poder parar e analisar. Como é que está essa estrutura? Quanto eu tenho guardado investido e qual é o valor do carro que eu tenho? De preferência, tá? Esse carro precisa estar quitado. Se ele não está quitado, significa que você está tendo um produto que não estava na hora de você ter, tá? Isso é um ponto muito importante. Eu estou te falando coisas que são complicadas de ouvir, mas que são necessárias, em que vão te trazer saúde financeira, tá bom? Então até a próxima aula. Valeu!